Nesse vídeo eu vou mostrar 3 motivos para o ouro ser o melhor metal da tabela periódica. A gente vai comparar ele com alguns elementos e ver algumas características muito interessantes. O que eu não vou fazer é comparar ele com outras gemas preciosas, por exemplo, diamante, porque elemento da tabela se refere a todos os átomos de um certo número atômico. Por exemplo, todos os átomos de número atômico 1, ou seja, um próton e um elétron, é o hidrogênio, 2 é o hélio, 6 é o carbono. E o diamante é justamente composto por átomos de carbono, ele não é um átomo em si. Mas o ouro é um elemento e hoje a gente vai ver por que ele é tão valorizado desde a antiguidade até os dias de hoje. Primeiro motivo, o ouro é extremamente durável. Ele é um metal que não enferruja de forma alguma. Se você deixar uma pedrinha de ouro lá no quintal da sua casa, daqui a milhares, milhões de anos, aquela pedrinha ia continuar lá intacta, como se nada tivesse acontecido, enquanto outros metais teriam se corroído totalmente. Fazendo um breve resumo, corrosão é um processo que danifica uma certa substância, geralmente o metal. Isso ocorre devido à interação com substância ali do ambiente, principalmente com água e oxigênio. Isso vai causar reações de oxidação que corroem o metal com o tempo. Mas o ouro não oxida. De todos os metais, ele é um dos menos reativos, considerado até mesmo o menos reativo de todos. Ali na listinha ele fica por último. Olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo. Inclusive, isso tem a ver com o fato dele ser comestível em pequenas quantidades, obviamente. Como ele não reage quimicamente, ele vai acabar sendo inofensivo ali para o sistema digestivo. Então vamos agora para o nosso segundo motivo. Ele é um dos metais mais densos que existem. Isso significa que ele é extremamente pesado, ele tem quase 20 vezes o peso da água. Se jogassem ele no poço para afundar, ele afundaria o poço. Se tentassem levantar ele com o guindaste, ele levantaria o guindaste. Se tentassem transportar ele no navio, ele afundaria o navio. Inclusive, essa densidade tem a ver com um método de coleta de ouro, conhecido como garimpagem. As pessoas iam num rio de garimpagem, com uma baciazinha, e pegavam um pouco de terra, areia ou cascalho, dependendo do rio, né? E ficavam balançando essa bacia para ter a chance de conseguir achar uma pepita de ouro, que, como é muito denso, com a ajuda da água e da movimentação, acabava indo para o fundo da bacia. Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Agora vamos pro terceiro e último motivo. O ouro é muito maleável. Ele pode ser moldado para ter espessuras extremamente finas, usado para fazer fios muito finos em circuitos. Na verdade, ele também é um dos metais com maior condutividade e é usado como camada de folheamento em objetos de luxo. E isso só é possível se o metal for bem maleável, né? Alguns outros metais acabariam rachando ou quebrando. Um exemplo bem marcante dessa característica aí do ouro foi o experimento de Rutherford, que disparava partículas alfa, que são basicamente núcleos de átomos de hélio, sem os elétrons, e uma folha de ouro extremamente fina. Se vocês quiserem um vídeo de eu falando só desse experimento, eu vou deixar uma meta de 20 likes nesse vídeo aqui e se bater eu faço. Inclusive, como ele é muito macio, as moedas de ouro da antiguidade não eram de ouro puro. Geralmente eram misturadas com cobre ou prata para as moedas ficarem mais rígidas e durassem muito mais tempo. A partir daí surge uma unidade medida só para a pureza do ouro, chamada de quilat, que se refere a quantas partes de ouro eu vou ter a cada 24 partes da substância. Eu já vi algumas questões de química que envolvem essa unidade de medida e é bem fácil, tá? É muito fácil. É só fazer regras 3. Eu separei um exemplo aqui para vocês verem. Ó, uma joia 18 quilates pesa 10 gramas. Qual é a massa de ouro puro presente no objeto? Vamos lá, eu tenho 18 de ouro a cada 24 partes. Então, se eu tenho 10 gramas, X é de ouro.
Aí multiplica cruzado e acha que tem 7,5 gramas. Seria a mesma coisa de eu fazer tipo com porcentagem. 18 quilates quer dizer que tem 75% de ouro naquele objeto. E agora eu vou fazer algumas menções honrosas para algumas outras características. Primeiro, enquanto a maioria dos outros metais são cinza ou prateado, o ouro é amarelo. 2. Ele é um metal muito raro, muito valioso, é usado amplamente em reserva financeira. Muitos especialistas, inclusive, indicam o investimento em ouro, porque é uma moeda que não pode ser vítima de inflação. 3. Ele é naturalmente brilhoso. Sabe aquela moedinha que tu ganhava de troco e ela era tão brilhosa, tão bonitinha, você ficava até com pena de gastar? Esse brilho quer dizer que elas ainda não sofreram oxidação. Alguns metais, como o aço inox, formam uma camada que protege de oxidação, assim mantendo o brilho. Não, mano, que isso, cara? O que foi? Tu disse que só ia comparar ouro com os outros elementos, cara. O aço inox não é um elemento químico, pô. Não foi uma comparação, foi só um exemplo. Não importa, cara. Só pode falar dos outros elementos. Peraí, velho, tá quase terminando o vídeo aqui. Que vacilo, hein? Mas o ouro, como ele nem oxida, acaba mantendo seu brilho pra todo sempre. E aí, o que você achou? Ficou meio paia, né, mano?